Foi na Indonésia que ocorre um dos massacres mais terríveis do século XX. A independência da Holanda, em 1949, fez da Indonésia o maior país muçulmano do mundo, mas também incluíam aí muitos cristãos, hindus, budistas e animistas. A República da Indonésia adotou uma ideologia multicultural oficial. Em 1965, o general Suharto dá um golpe militar e inicia um massacre patrocinado pelo exército da oposição comunista, que era muito grande, mas era desarmada, o Partai Komunis Indonésia, ou PKI. A PKI era o maior partido comunista não governante do mundo, e Suharto descreveu sua destruição como uma luta contra a contaminação política. Ele ordenou uma limpeza absolutamente essencial do PKI e de seus simpatizantes na vida pública e do governo. A embaixadora australiana em Jacarta relatou, no final de outubro de 1965, que, por todos os lados e por todas as áreas, a limpeza continuava em ritmo acelerado. Quando seus paraquedistas entraram em Java Central, o general Nasution, oficial de Suharto, teria dito: todos os seguidores do PKI e seus simpatizantes devem ser eliminados, e ordenou a extinção do partido, até as suas raízes. O chefe de informações policiais de Jacarta disse ao embaixador do ZEUA em meados de novembro que, com a bênção do exército, 50 a 100 membros do PKI são mortos todas as noites no leste e no centro de Java por grupos civis anticomunistas. A embaixada australiana estimou, em 23 de dezembro daquele ano, que cerca de 1.500 assassinatos ocorriam por dia desde 30 de setembro. Em fevereiro de 1966, duas agências ocidentais confidenciais concordaram em um total de cerca de 400 mil mortos, e o vice-embaixador do ZEUA achou que o número total poderia ser ainda maior. Toda essa tragédia começa em 1959, quando o então presidente Sukarno implementou o sistema de democracia guiada. Ele alegava que desde a Revolução Indonésia contra os holandeses, o sistema de democracia parlamentar havia fracassado. Sukarno propôs uma alternativa no qual o presidente teria um papel maior. Além disso, ele pediu um retorno aos trilhos da Revolução e começou a se concentrar cada vez mais na implementação do próximo estágio da Revolução, uma forma de populismo socialista. Durante o período da democracia guiada, Sukarno desempenhou um delicado ato de equilíbrio, apoiando o exército amplamente anticomunista e o Partido Comunista Indonésio, o PKI. O PKI foi uma das poucas forças políticas de massa cuja influência cresceu durante esse período. Em 1965, o partido alegava ter 3,5 milhões de membros, tornando o maior partido comunista em qualquer país não comunista. Após atrasos do governo na implementação da reforma agrária, o PKI pediu que os camponeses começassem a implementar suas próprias reformas agrárias. Em regiões como Java Oriental e partes de Bali, as reformas agrárias foram uma das principais causas do conflito que ocorreria. No nível ideológico, também havia tensões crescentes, resultantes da crescente influência do PKI. Embora houvesse partidários comunistas nas forças armadas, o exército tinha suspeitas de longa data do PKI com base na percepção de que os comunistas haviam liderado uma rebelião contra a República em 1948, durante a luta contra os holandeses. Grupos religiosos, variando de muçulmanos a católicos, também tinham suas suspeitas da posição do PKI sobre a religião. E eles temiam que a crescente influência do partido os colocasse na berlinda. Sukarno tornou-se cada vez mais estridente ao condenar as potências ocidentais e as agendas neo-imperialistas da década de 60, culminando na operação militar de 63 a 65 para esmagar a formação da Malásia, que em sua opinião era uma criação neocolonial. Ele também concentrou-se intensamente em guiar ideologicamente a Indonésia, prestando menos atenção à economia. No final da década de 50, Sukarno nacionalizou muitos ativos holandeses restantes, enfatizando a necessidade de independência econômica, mas não produzindo políticas claras para a economia. Isso resultou na deteriorização da infraestrutura, queda na produção agrícola, inflação crescente e severas dificuldades econômicas para a maioria dos indonésios. Em 65, começaram a circular na capital da Indonésia, Jacarta, rumores de que um grupo de altos generais do exército planejava um golpe contra Sukarno. Os temores se intensificaram quando Sukarno entrou em colapso em um evento em agosto devido a problemas de saúde. Em 1º de outubro de 65, membros de um grupo armado que se autodenominava Movimento de 30 de Setembro sequestrou e matou 6 dos mais importantes generais do exército e um tenente. O movimento de 30 de setembro foi liderado pelo tenente-coronel Untung, da Guarda Presidencial, e era composto principalmente por oficiais descontentes da Divisão Militar Central de Java.
O movimento tomou o serviço de radiodifusão estatal e fez vários anúncios proclamando um governo revolucionário. Suharto, então comandante da reserva estratégica do exército, agiu rapidamente para esmagar o movimento de 30 de setembro e controlar a narrativa sobre o acontecimento. O exército declarou oficialmente o movimento como uma tentativa de golpe do PKI. Ele rapidamente fechou as publicações comunistas e de esquerda, e jornais pró-exército começaram a dominar a mídia. Esses jornais do exército começaram a espalhar relatos terríveis sobre o assassinato dos generais e do tenente, alegando que seus corpos haviam sido mutilados antes e depois da morte. O objetivo dessa campanha de propaganda era inflamar a opinião pública contra o PKI, deixando assim o presidente Sukarno sem um grande aliado. Embora houvesse confrontos entre o PKI e organizações afiliadas e também com grupos não comunistas ainda antes de outubro de 65, as ações do movimento de 30 de setembro e a campanha de propaganda que a acompanhavam foram o gatilho para os assassinatos em massa que ocorreram. O exército indonésio dirigiu os assassinatos com graus variados de assistência de grupos religiosos e outros inimigos do PKI. Eles tiveram como alvo membros do PKI e suas organizações afiliadas, militares simpáticos ao PKI e apoiadores de Sukarno. As áreas de conflito mais intenso eram frequentemente aquelas em que o PKI tinha forte influência política, por exemplo, Solo, onde o prefeito era do PKI. A violência abrangeu todo o arquipélago, mas foi particularmente intensa em Java, Bali e Sumatra, onde o PKI tinha um número maior de seguidores. A maioria dos assassinatos ocorreu entre outubro de 65 e março de 66. Após a recusa do presidente Sukarno em proibir o PKI, Suharto despachou a unidade de comando do exército, sob a liderança de Salvo Edie, para a Java Central e depois Bali, para começar a matar comunistas nessas duas províncias. Em algumas regiões, as unidades militares tiveram um papel importante nos assassinatos, mas, muitas vezes, contavam com milícias locais. Reportagens sensacionalistas sobre a morte dos 6 generais do exército nas mãos do PKI despertavam o ódio dos militares e outros em relação aos comunistas. Por vezes, membros do PKI ou simpatizantes se reportavam diretamente às autoridades e eram detidos. Outros eram presos em suas casas e levados por membros de vigilantes militares ou religiosos para interrogatórios, muitas vezes envolvendo tortura. Eles eram geralmente detidos primeiro em prisões temporárias e depois levados para as florestas para serem mortos com facas, paus, baionetas, armas de fogo ou espancados até a morte. Seus corpos eram descartados em valas comuns. Em outros casos, os cadáveres foram jogados no mar, cavernas, grandes rios, deixados nas ruas principais ou mutilados e expostos ao público como uma forma adicional de terror. As estimativas do número de pessoas que morreram variam de 100 mil a 2 milhões de pessoas. Há uma gama tão grande de estimativas porque havia pouco registro na época e nenhuma tentativa séria de reconstruir o que havia acontecido. E um aspecto ainda mais terrível dessa história, como os cadáveres foram eliminados de várias maneiras e devido ao clima da Indonésia, que promove a rápida deteriorização, restos não foram descobertos com frequência nos anos seguintes. Além disso, não havia vontade ou interesse político em descobrir valas comuns até o final dos anos 90 e o fim do regime de Suharto. Além dos mortos, de 600 mil a 750 mil pessoas também foram presas por períodos de 1 a 30 anos. A partir da década de 80, alguns estudiosos começaram a considerar os assassinatos indonésios como um genocídio, devido à escala desses assassinatos. Mas essa interpretação foi rejeitada por outros estudiosos, com o argumento de que a definição de genocídio das Nações Unidas não menciona o direcionamento a grupos políticos. Só que existem aqueles que apontam para um fato importante, o de que identidades étnicas e políticas podem se sobrepor tão fortemente que excluir a matança política em massa da definição de genocídio não é mais sustentável. Outro termo usado às vezes para descrever assassinatos por motivação política é o politicídio. Nos casos dos assassinatos de 65 a 66, não há grupos de pressão poderosos ou significativos, dentro ou fora da Indonésia, pressionando por justiça nesse caso. Além disso, não há consenso de que as origens da nova ordem, este movimento político que tomou a Indonésia durante esse período, tenha sido um período vergonhoso na história da Indonésia. Por essa razão, não houve progresso significativo nos esforços para resolver este passado por meios legais. Para saber mais sobre esse terrível momento da história humana, onde a ideologia cala os corações, recomendo assistir o documentário The Act of Killing, disponível aqui mesmo no YouTube.